Hoje batendo um papo que foi iniciado na semana passada pelo nosso irmão e pastor Gabriel. Ele iniciou um bate-papo a respeito da carta de 1 João, ou melhor, carta de 1 Pedro, e nós vamos dar continuidade à exposição dessa carta. Nós queremos tratar sobre um tema, a fé em tempo de aflição. É o resumo do que Pedro está tratando nessa carta. A carta de 1 Pedro pode ser conhecida como a carta mais pastoral de todo o Novo Testamento. É num momento de crise, num momento de profunda dor, que Pedro escreve esta carta aos irmãos que estão dispersos, ou seja, eles estão espalhados por várias partes do Império Romano por causa da perseguição. Muito provavelmente, essa carta foi escrita ali por volta dos anos 64, 65 depois de Cristo, em um período muito complexo da história do Império Romano. Um déspota havia chegado ao poder, muito conhecido, você provavelmente já ouviu falar de Nero. Ele chegou ao poder e ele era um megalomaníaco. Nero tinha o desejo de criar a Nerópolis. Ele queria fazer de Roma a Nerópolis, ou seja, ele queria destruir aquilo que já havia sido construído para reconstruir a sua própria cidade, reconstruir a cidade com seu próprio nome. Então Nero, ele resolve ter uma atitude de déspota. Ele manda atear fogo em Roma. E dos 14 bairros romanos, 10 pegam fogo. E durante 7 a 10 dias, as chamas vão se alastrar por toda a cidade e consumir aqueles bairros. Quando eles conseguem controlar as chamas, aqueles 4 bairros que não foram queimados e que não sofreram tanto prejuízo, eles eram habitados basicamente por judeus e cristãos. Então Nero tinha o álibi perfeito. Nero, que mandou colocar fogo em Roma, correu, se vestiu como um artista, subiu ao alto da torre de Mecenas, e enquanto as chamas lambiam a cidade, ele tocava e tangia a sua harpa, tinha um álibi perfeito para a sua sórdida manipulação política. Ele colocou a culpa nos cristãos, e com isso ele incendiou, com isso ele trouxe o ardor da perseguição contra os nossos irmãos cristãos daquela época. É nesse momento que esses irmãos estão fugindo, esses irmãos estão sendo perseguidos, esses irmãos estão sendo presos, esses irmãos estão sendo mortos, tendo seus entes queridos mortos e aprisionados, eles estão perdendo os seus bens, eles estão andando errantes pelas partes mais longínquas do império, sem saber ao certo o que realmente seria da vida deles. É para esses irmãos que Pedro está escrevendo. E Pedro inicia sua carta, como nós vimos na semana passada, na mensagem do pastor Gabriel, lembrando esses irmãos que eles tinham um tesouro no céu. Eles tinham algo que era mais precioso do que o ouro refinado. Era aquilo que Deus havia dado a eles e que homem nenhum podia retirar. Os homens podiam tirar os bens deles, os entes queridos, a segurança, podia tirar a liberdade e até a própria vida, mas não podiam tirar, não podiam roubar deles aquilo que Cristo lhes havia dado, que era a eleição, a regeneração e essa restauração espiritual, que é essa reconstrução, o novo nascimento, nos tornarmos novas criaturas. Isso ninguém pode tirar de nós, e ninguém podia tirar daqueles irmãos. E é com essa expectativa de uma visão gloriosa, de um Cristo que cuida de nós, que nos deu bênçãos espirituais que não podem ser retiradas por ninguém, que Pedro dá continuidade à sua carta, mostrando que, por mais difíceis que sejam as situações, por mais atrozes que elas sejam, por mais mortais que elas possam se apresentar, nós não devemos perder as esperanças e nós não podemos nos contaminar com elas. É claro, quando nós olhamos para um cenário
complicado, um cenário difícil, um cenário de dor, de desesperança, um cenário de tribulação. Parece que nós estamos falando dos nossos dias, né? Pois é, é muito fácil nós sermos corrompidos, é muito fácil nós nos permitirmos ser marcados pela maldade. A maldade é assim, a maldade ela contamina, a maldade contagia. Quando nós vemos, nós queremos pagar o mal com o mal, mas nós somos chamados nas Escrituras a pagarmos o mal com o bem. Portanto, nós temos como cristãos, nós temos uma forma de nos portar nesse mundo. Nós nos portamos de acordo com a nossa cultura, não a nossa cultura local, não a nossa cultura brasileira, a nossa cultura tupiniquim, não, nossa cultura celestial. Nós não fazemos mais parte desse mundo. Agora, nós pertencemos a um outro mundo, nós pertencemos ao reino de Deus, nós somos peregrinos aqui, e é assim que nós devemos nos portar, como pessoas que estão passando por aqui, nessa jornada, como peregrinos, mas que têm uma pátria. E é assim que Pedro vai continuar a nos ensinar na sua epístola. E nós vamos lendo aqui alguns versículos e conversando sobre ele. Eu peço você a abrir a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Pedro, o capítulo de número 1, a partir do versículo 13. Primeira carta de Pedro, o capítulo de número 1, a partir do versículo 13. Depois de nos ensinar, então, sobre as nossas bênçãos espirituais, aquilo que Deus nos deu e que ninguém pode retirar de nós, Pedro vai nos ensinar como, mesmo na dificuldade, mesmo na aflição, nós devemos nos portar, como nós devemos honrar a Cristo e honrar a nossa fé, mesmo diante das situações mais atrozes. Ele vai dizer no versículo 13, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Aqui ele inicia com um portanto. Isso quer dizer, depois que você entendeu que mesmo nas situações mais difíceis, você é abençoado por Deus, porque você é eleito, você foi regenerado, você foi comprado de novo, ou seja, você foi resgatado por Deus, essas bênçãos, essas realidades não podem ser retiradas de você, não podem ser roubadas de você. Portanto, depois de entender isso, estejam com a mente preparada, ou seja, aqui algum texto vai dizer, cinjam a mente de vocês. A ideia aqui de cingir é você prender a sua mente naquilo que verdadeiramente vale a pena. Esse cingir era uma prática comum dos judeus na época, quando estavam tendo necessidade de ter maior mobilidade para correr ou fazer algum serviço onde eles precisavam de uma mobilidade maior, eles levantavam a sua bata até a altura da cintura e prendiam a bata com um cinto, ou seja, eles cingiam essa bata com cinto para terem mais mobilidade. O que Pedro está nos ensinando aqui é que para nós termos uma maior mobilidade nesse mundo, para que nós possamos transitar de forma leve, sem receber as pressões, sem nos permitir ser manchados com toda a pressão política, econômica, as pressões de dificuldades que se apresentam, nós precisamos cingir a nossa mente sobre como nós devemos agir, para estarmos prontos a agir, estando alertas com o quê? Com a esperança na graça que nos será dada. Ou seja, nós não vivemos nesse mundo com as expectativas de que as coisas elas vão mudar aqui, ou que os nossos olhos esperam simplesmente a retribuição dos nossos esforços com a aquisição de bens que vão melhorar a nossa vida aqui. Não, apesar de tirarem o que nós temos, apesar das dificuldades, os nossos olhos eles estão fixos na eternidade. Eles estão fixos naquilo que a graça de Deus vai nos dar
um dia quando Cristo for revelado, quando nós estivermos com Ele. O problema dos cristãos hoje é que nós estamos vivendo com os olhos muito voltados para esse mundo. Nós perdemos a capacidade do deslumbramento com as coisas celestiais, a capacidade de vivermos com o céu como uma expectativa real, um desejo genuíno, ardente, de querermos o céu. Nós precisamos sentir falta da nossa pátria, nós precisamos sentir falta da nossa cultura celestial. Nós sabemos que não pertencemos mais a este mundo, mas as mensagens hoje, elas são totalmente hedonistas, ou seja, elas trazem uma perspectiva de uma felicidade humana que há de se concretizar nessa terra a partir da experimentação dos prazeres que esse mundo pode nos fornecer. Mas nós cristãos não vivemos nessa esperança. Nossa esperança está no céu, guardada no céu em Cristo, e um dia ela nos será dada por graça, ou seja, um favor, é um presente de Deus que nós não merecemos, mas mesmo assim nos será dado por grata graça do nosso Senhor Jesus. Ou seja, ele vai dizer, na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Essa é a nossa esperança. Mas ele continua, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ele vai dizer, olha, agora, uma vez regenerados, uma vez eleitos, uma vez salvos, vocês têm um novo procedimento, uma nova forma de vida. Por mais difícil que estejam as situações, vocês não podem se voltar a um modo anterior de vida de vocês, seja abandonando a fé e adorando ídolos estranhos, ou seja, mesmo numa prática que não mostre, de fato, Cristo como sendo o seu verdadeiro referencial nesse mundo. Nós temos um referencial, nós temos um molde. Por isso ele vai dizer, não se deixem moldar por esse mundo. Paulo também vai falar isso lá em Romanos, no capítulo 12, que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Esse molde, essa forma que o mundo nos apresenta, é aquilo que ele quer colocar em nós, moldando a nossa maneira de enxergar a vida e de viver essa nossa jornada a partir de uma cultura terrena. Mas nós não somos desse mundo, como diz as Escrituras. Nós não estamos moldados à cultura desse mundo. Nós temos agora uma cultura celestial. Nós estamos moldados a partir de valores celestiais. Nós temos um referencial que se torna uma imagem para nós a ser buscada com todo afinco, com todo desejo, com toda força, que é Cristo. Paulo vai dizer que ele sofria fortes dores até que Cristo fosse formado nos seus leitores, formado nos seus filhos na fé. Essa é a nossa expectativa como cristãos, termos Cristo formado em nós. O nosso molde não é o molde do mundo, mas o molde de Cristo. Nós servimos ao Senhor porque Cristo está sendo formado em nós. Então, nós não vivemos mais como nós vivíamos antes, quando estávamos no tempo de ignorância. Sabe, uma pessoa pode ser muito bem dotada de conhecimento, ela pode ter a sua parede cheia de diplomas, ela pode ser um intelectual dos nossos tempos, e ainda assim, espiritualmente, ser contado como ignorante, porque não tem o menor conhecimento acerca de quem Cristo é, e não tem conhecimento acerca do reino e dos valores do reino de Deus. Ser ignorante aqui nas Escrituras não é alguém desprovido simplesmente de conhecimento, mas desprovido de conhecimento sobre as verdades reveladas em Cristo. Todos nós éramos ignorantes, mas agora, quando professamos a nossa fé, nós não somos mais ignorantes, nós temos conhecimento, nós sabemos quem é Jesus, e é por isso que nós devemos nos portar nesse mundo como pessoas que imitam o seu mestre, como discípulos dele, pessoas que olham para o seu mestre e querem ser como ele. Mas Pedro vai continuar dizendo,
Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Esse é o caráter de Cristo. O caráter do nosso Cristo é um caráter santo. Ele nos chamou, o nosso Cristo nos chamou. E Ele nos chamou para sermos como Ele é. O nosso Cristo foi santo. Isso o qualificou a morrer por nós, a tomar o nosso lugar na cruz. É por isso que nós olhamos para Ele e temos essa expectativa, a expectativa de sermos santos. Portanto, a primeira qualificação do cristão para Pedro, a primeira qualificação comportamental do cristão é que ele deve ser santo. Ou seja, nós precisamos imitar Cristo em sua santidade. Ele usa aqui um termo de Levítico, onde Deus fala para o povo de Israel, sejam santos, porque eu sou santo. Assim como o povo de Israel tinha essa prerrogativa de expressar a santidade de Deus no mundo, a igreja também tem essa prerrogativa de expressar a santidade de Deus no mundo. Não adianta nós dizermos que somos servos de Deus, que temos fé em Jesus, mas não estamos vivendo uma vida que busca a conformação com o caráter de Cristo, a qualificação de pessoas que verdadeiramente buscam com desejo a santidade. Nós não devemos chorar porque estamos perdendo os nossos bens, ou porque estamos sendo perseguidos apenas. Isso nos faz chorar e lamentar, sim, mas aqui Pedro está dizendo que tem outra coisa que deve esmagar no nosso interior, que deve trazer um desejo enorme e às vezes trazer profunda dor ao cristão, que é o desejo de ser santo, de lutar contra o pecado. Em Hebreus, o autor vai dizer que nós não lutamos ainda contra o pecado com todas as nossas forças, porque nós não chegamos a dar o sangue por isso. É isso que nós devemos fazer, lutar contra o pecado a ponto de verter sangue, porque nós queremos ser como o nosso Senhor. Pedro continua dizendo, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Uma vez que vocês, então, conversam com Deus nas suas orações e o chamam de Pai e dizem, Pai, me ajuda, Pai, me socorre. E Deus tem esse caráter de Pai. Então, se portem como filhos desse Deus que é Pai, porque esse Deus que é Pai é santo. Se a primeira qualificação do cristão é a santidade, a segunda qualificação, a segunda qualidade do cristão é que ele deve ser reverente, ele deve olhar para Deus e ter reverência, ele deve olhar para o Pai e ter reverência, porque o Pai não é um bonachão. O Pai é o Pai que ele é amoroso, porque ele chama, ele guarda, ele cuida, ele sustenta, ele ama seus filhinhos, mas ele é um Pai justo, ele é o Pai que corrige, é o Pai que olha para as nossas obras e não permite que as nossas obras sejam obras más. E quando as nossas obras são obras más, Ele nos corrige por amor, mas nos corrige como qualquer pai faz com os seus filhos. Um pai que não corrige o seu filho é um pai que não o ama. Mas o nosso Pai, Ele é amoroso. Por isso Ele nos ama. E por isso nós devemos nos portar como pessoas reverentes a Ele, reverentes ao seu caráter, reverentes ao nosso Pai, obedecendo em amor durante a nossa jornada terrena. Por quê? Porque é uma jornada. Ela tem início, ela tem fim. E qual é o fim dessa jornada? O nosso retorno para o lar. Nós vamos retornar para casa. Nós vamos retornar para o nosso reino. Nós vamos voltar para o lugar de onde nós somos, para o lugar de onde nós sentimos saudades. Diz C.S. Lewis, em um dos seus livros, que se não existe nada nesse mundo que é capaz de suprir o vazio que nós temos na nossa alma, e nós sabemos que não tem mesmo, se não existe nada nesse mundo que é capaz de tapar, preencher o vazio que nós temos na alma, isso só significa uma coisa, que nós não pertencemos a esse mundo.
que nós não fomos feitos para esse mundo. É óbvio, nós fomos feitos para o reino de Deus. Nós fomos chamados para o reino de Deus. E nós pertencemos ao reino de Deus quando somos chamados eficazmente por Cristo. Pedro vai continuar dizendo: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos na sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Ele vai falar: se lembrem do porquê que vocês devem se comportar de uma maneira diferente. Porque vocês foram comprados de volta. Vocês foram resgatados. Resgatado aqui é um termo usado para a compra de um escravo. Todas as vezes que um escravo era comprado, ele era resgatado. Cristo nos resgatou. Nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos escravos de Cristo. Agora nós pertencemos a Cristo. Nós fomos comprados por Ele, não por ouro, não por prata, coisa que se corrompe, ou seja, coisa que se perde, que é passageiro, o valor passa, o valor perde. Não, nós fomos comprados pelo mais alto preço, que é o preço do sangue do Filho de Deus. Ele nos comprou vertendo o seu sangue. E essa medida de Deus de comprar os seus filhos, de comprar de novo os seus eleitos, não é uma decisão que Deus tomou de última hora, não é o plano B de Deus, sabe? Deus não perdeu o controle da história. Esse nosso Deus, Ele controla todas as coisas, portanto, Pedro vai dizer: vocês foram resgatados, vocês foram comprados, vocês foram eleitos, desde antes da fundação do mundo. Deus olhou para vocês e indicou antes da fundação do mundo a morte do Filho unigênito dele para resgatá-los e transportá-los de volta para o seu reino, para um relacionamento profundo com Ele. Olha que definição maravilhosa. Deus nos amou tanto que antes da fundação do mundo designou Cristo para morrer, para nos salvar. Esse amor é um amor infinito, é um amor insondável. Por isso Pedro, ele continua: por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Como é que nós temos fé em Deus? Como é que o cristão expressa a sua verdadeira e genuína fé em Deus? Quando ele olha para Cristo, quando ele olha para Jesus crucificado. É através da nossa crença em Jesus que nós cremos verdadeiramente no Pai. Nós temos um Deus que Ele é uno e trino. Aqui está a verdade da Trindade. Todas as vezes que nós adoramos o Filho, nós adoramos o Pai genuinamente. Ele é o verdadeiro e único caminho que nos leva ao Pai. Ele é o verdadeiro mediador entre nós e o nosso Deus. Nós só conseguimos ter relacionamento genuíno com o Pai por meio de Jesus. E Pedro vai continuar dizendo: por causa disso, vocês precisam ter reverência. E aí ele, falando no versículo 22, continua: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Ele vai falar agora, então, que através da verdade, por meio das Escrituras, por meio do conhecimento genuíno do Evangelho, vocês conheceram a verdade, e à medida que vocês conhecem a verdade e obedecem à verdade, vocês têm a alma de vocês purificada. Vocês estão se santificando, vocês estão vivendo e passam a viver, então, de forma reverente a Deus. Agora vocês precisam expressar uma terceira categoria da vida cristã. Se a primeira é que nós devemos ter santidade, a segunda, reverência, a terceira, qualidade cristã, é que nós devemos aprender a nos amar sinceramente. Diz então Pedro: nós precisamos, depois de termos sido purificados pela verdade e pela obediência à verdade, nós precisamos ter um amor fraternal sincero.
nos amarmos uns aos outros de todo o coração. Esse sincero significa sincera, de verdade. Não é um amor que simplesmente é de boca para fora. É um amor de alma, é um amor que dói, é um amor que sente com o outro. É um amor que, se o outro está sofrendo, você sofre junto, você sofre com, você tem compaixão, ou seja, você sofre com o outro as suas dores. Essa é a verdade cristã, é um amor sincero, porque antigamente, quando os artesãos eles esculpiam alguma imagem, seja em madeira ou em alguma pedra, se houvesse alguma ranhura, alguma imperfeição, eles usavam a cera para tampar aquela imperfeição. A imperfeição continuava ali, mas ela estava invisível agora. Nós não devemos ter cera nas nossas vidas. Nós devemos ser perfeitos, nós devemos buscar a santidade, nós devemos buscar a vida de Cristo verdadeiramente manifesta em nós, e a manifestação dessa vida de Cristo é expressa em amor. Por isso ele vai dizer: é impossível para vocês serem meus seguidores sem me amarem e sem amarem uns aos outros. Por isso ele vai falar no Evangelho: nisso conhecerão aqueles que são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. Essas são palavras de Jesus. E por fim, ele diz: vocês foram regenerados, não por semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Ele vai dizer: vocês podem viver dessa maneira. Sabe por quê? Porque não é pela força de vocês. Vocês não vivem mais a força, vocês não vivem mais a vida sob a ótica da cultura terrena, dessa cultura caída, mas agora vocês vivem a vida a partir de uma cultura celestial. E nessa cultura, nesse mundo, nesse universo celestial, nessa sua jornada espiritual, você é capacitado pelo Espírito Santo para viver uma vida diferente, para viver uma nova. É por isso que o Espírito Santo entrou em você e te regenerou. Ele te fez de novo, de uma semente incorruptível, ou seja, de uma semente que não murcha, de uma semente que não apodrece. Essa vida da palavra de Deus em nós, ela não passa, ela não apodrece, ela não perde o seu valor, ela não perde a sua força, porque ela é mantida em nós pelo Espírito Santo. Essa vida é mantida em nós pelo Espírito Santo. Por isso ela entra em nossos corações pela palavra de Deus, que é viva e permanente, ou seja, ela permanece para sempre. É essa a semente da palavra de Deus, que não passa, ela é atemporal. Ninguém pode dizer que, como alguns dizem hoje, que a palavra de Deus ela é anacrônica, ela serviu apenas para o tempo dos apóstolos. Não, ela é para todos os tempos, para todas as épocas, para todas as culturas, para todas as pessoas, e ela é poderosa e capaz de transformar pecadores em genuínos filhos de Deus. Ela é a única capaz de transformar pecadores em genuínos filhos de Deus. Por isso, Pedro acaba dizendo: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Ele vai dizer: lembre-se das ervas, como elas passam rapidamente. Eu me lembro ainda da minha infância, quando, criado na casa da minha avó, nós tínhamos uma varanda, e eu gostava de brincar naquela varanda, e próximo àquela varanda, minha avó tinha uma roseira imensa, uma roseira grande, linda, e vez por outra ela florescia e ela ficava cheia de rosas vermelhas. E eu achava aquela roseira tão bonita, tão linda. Mas com o passar do tempo, aquelas flores, elas murchavam, elas caíam. E não só as flores murchavam e caíam, a própria roseira, ela foi envelhecendo, perdendo forças e morreu. Assim é a vida humana. Tudo que nós construímos nesse mundo, por mais pomposo que seja, por mais glória que traga, é passageiro. A nossa vida é passageira. É por isso que nós nos apegamos firmemente àquilo que é eterno. A palavra de Deus, ela nunca passa.
A palavra de Deus é o único caminho vivo que nos conduz de volta para o Pai. A palavra de Deus é Cristo Jesus. É por isso que a palavra de Deus habita em nós e Cristo habita em nós. E uma vez habitando em nós, nós estamos seguros nas suas mãos, sabendo que estamos caminhando para a nossa pátria celestial. Nós somos apenas peregrinos nessa terra. Portanto, enquanto peregrinos, vamos expressar nesse mundo as nossas qualidades cristãs, a nossa qualidade, ou as qualidades, melhor dizendo, da nossa pátria. Qualidade da santidade, qualidade da reverência e qualidade do amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Teu nome. Louvamos e adoramos, porque Tu és Rei e reina sobre todos os povos, em todos os lugares. E mesmo nas dificuldades, o Senhor continua reinando. Nós pedimos misericórdia e graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos expressar nesse mundo as verdades do reino, o caráter de Cristo, as qualidades do reino. Nos ajuda a sermos santos, a sermos íntegros e a sermos, ó Pai, amorosos. Nos ajuda a glorificarmos o Senhor o tempo inteiro. E abençoa o meu irmão e a minha irmã que está no lar, guarda-os, supre-os e nos ajuda, Senhor. Se eles tiverem alguma necessidade, assim como se nós tivermos alguma necessidade, termos amor suficiente para sermos o braço do Senhor estendido nesse mundo, para nos suprirmos uns aos outros. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu irmão, por abrir a porta de casa e até logo mais. Um grande abraço, até o nosso próximo culto de celebração.